nós vamos falar um pouco sobre as crenças limitantes, né? A personalidade, ela é um conjunto de características marcantes que levam um padrão comportamental constante e que determina como o indivíduo funciona em diferentes circunstâncias da vida. Então, quais são os 4 aspectos que a gente tem que considerar aqui? Um dos aspectos é que a forma que você percebe as situações, a forma como que você lê os eventos que acontecem na sua vida. Um exemplo simples. 2 pessoas, 2 amigos, eles decidiram comprar um carro porque eles conseguiram um emprego no mesmo local, só que os 2 precisavam ter um carro para poder fazer o trabalho. E o que eles fizeram? Eles resolveram trabalhar em parceria, comprar o carro juntos, e aí eles faziam o trabalho. Eles visitavam durante o dia os clientes de um e durante a tarde os clientes do outro, né? E só que eles esqueceram de uma coisa, de fazer um seguro para o carro. E aconteceu um acidente. E deu perda total. Mas eles 2 conseguiram sair ilesos, com alguns arranhões e tal. Então, o que eu quero que você imagine é o seguinte: o acidente aconteceu com os 2. O evento foi o mesmo. Um deles, quando saiu do carro, botou a mão na cabeça e disse: estamos arruinados. Vamos perder o emprego, vai ficar uma desgraça a nossa vida, e agora nós estamos fritos, eu tenho um monte de conta para pagar, e agora eu não sei o que fazer. Desespero tomou conta. O segundo virou para ele e disse: minha nossa, olha a situação desse carro. Todo acabado, perda total, mas nós estamos vivos. Minha nossa, que bom. Nós temos saúde, nós somos jovens, nós podemos nos recuperar. Obrigado. Agradeceu, estava grato, enquanto que o outro estava desesperado e desolado. Então, a forma de perceber as situações pode influenciar a sua resiliência. Porque no momento que aquele rapaz ele foi grato, olha só, gratidão elicia emoções positivas. Gratidão faz com que você se torne resiliente. A gratidão faz com que você traga mais sensações positivas para o seu corpo. Enquanto que o outro se desesperou, daqui a pouco ele já estava ansioso, já estava depressivo e outras situações foram acontecendo com ele. A outra coisa é o que você pensa de si mesmo. Como você pensa sobre si mesmo pode afetar. Por exemplo, uma jovem, quando criança, ela foi tocar piano numa apresentação e ela errou. No meio da apresentação, o pai levanta e pede desculpa para as pessoas, porque ele diz: olha, eu sinto muito, é uma vergonha, ela errou. Aquilo marcou a vida daquela jovem. Ela estava com 30 anos de idade e tudo que ela ia fazer, ela começava ou nem começava com medo de que ela poderia errar e que ela não se daria bem. São aquelas crenças limitantes desde a infância. Uma situação específica que ela deixou que afetasse todos os aspectos da sua vida. Mas aos 30 anos de idade, quando ela veio para a terapia, ela conseguiu enfrentar, ela foi lá, começou a tocar e num determinado dia ela decidiu que ela ia fazer uma apresentação. E ela teve sucesso e hoje essa pessoa está na área da música e feliz. Mas o trauma da infância, se não fosse tratado, até hoje ela estaria batendo em retirada de todas as situações. Porque a visão que ela tinha de si mesma é que ela era uma incompetente. Como pensa sobre o mundo? A sua visão de mundo, se você achar o mundo é muito perigoso, tudo bem, a gente sabe que nós temos que ter cuidado, a gente sabe os locais que são perigosos, mas a pessoa diz assim, o mundo, então nenhum lugar presta, nenhuma cidade é boa, em nenhum lugar eu posso ser feliz. Então, são pensamentos que vão super generalizados, que vão afetar você.
na pandemia e em qualquer crise que você passe, em qualquer situação. Como você se relaciona com as pessoas também é outra situação. De repente, uma jovem que os pais se separaram na sua infância, ela teve um sentimento de que o pai saiu de casa por culpa dela. Então, quando ela era uma jovem, ela começou a namorar. O namorado terminou o namoro. Então, ela disse, eu sou uma pessoa que ninguém nunca vai amar. Meu pai não me amou quando criança, meu namorado não vai me amar, então eu nunca vou me casar. Então, como você se relaciona depende de experiências que você teve. Só que essa jovem, quando veio para a terapia, nós começamos a questionar qual a validade dessa situação. Será que seu pai realmente saiu por causa de você? E depois que ela começou a refletir como que o pai se relacionava com ela e tudo que aconteceu, ela percebeu que ela simplesmente aceitou aquela imagem, aquela situação de uma mente de criança como adulta e ela nunca questionou aquele pensamento. E isso criou essas crenças limitantes, né, na vida dela, e ela foi sofrendo e sofrendo ao longo da vida. Então, como é que se desenvolve a personalidade? É através de 3 aspectos. É a herança genética, a história pessoal e as crenças, como eu falei com vocês, né? Então, como surgem essas crenças? Exatamente quando criança. Porque todos nós, quando criança, nós começamos nas nossas interações buscando dar sentido a tudo que a gente vê. Se eu vejo um animal, quando criança, eu fico tentando entender o que esse animal faz. Eu toco nesse animal ou não toco, depende se tem um medo aprendido ou não. Então, eu vou desenvolvendo um relacionamento. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que desde criança gostam de animais, tem animais em casa, e tem outras que nunca vão ter animais. Depende de que experiência ela teve, ou se ela foi estimulada a isso ou não. Por exemplo, uma coisa muito comum aqui na Nova Zelândia é que as crianças aqui, eles têm como momento de lazer ir para a biblioteca. Todas as bibliotecas que você vai tem espaço criança aqui. Todas. E tem biblioteca em todos os bairros que a gente vai. E eu, como um bom observador, eu como psicólogo, eu gosto de observar, eu fico observando aquilo, e as crianças aprendem, e isso faz parte da vida delas. O que vai acontecer? Vão desenvolver um amor grande pela leitura, vão desenvolver uma capacidade grande de entender mais as coisas, vão saber interpretar melhor, ler as situações, vai facilitar muitas coisas, porque isso já vem enraizado. Então, eu quero dizer para vocês que os relacionamentos que você tem na infância, as pessoas com que você lida, sejam seus vizinhos, sejam seus pais, cuidadores, seus irmãos, todas essas pessoas compõem a sua história. Elas vão ter alguma influência e algum impacto, porque até os 5 anos de idade, o cérebro infantil já tem 90% desenvolvido. E ele nasce, a criança nasce com somente 1/4 do cérebro desenvolvido. Com 1 ano de idade, o tamanho dobra. Com 3 anos, chega a 80%. Aos 5 já está com 90%. Então, essas experiências nessa fase da vida, elas têm um grande impacto no que você se torna na sua vida adulta. Por quê? O seu cérebro emocional está bem desenvolvido nessas fases. Na adolescência também. E o seu cérebro pensante, ele atinge o seu ápice por volta dos 25 anos. E alguns têm um pouco mais de atraso, vai estar pronto aos 30 anos. Ou seja, o momento ideal, né? Por isso, é muito importante que essas fases da adolescência, você vai estar criando o que nós chamamos de crenças centrais. Elas são centrais porque elas foram estabelecidas na arquitetura do teu cérebro. Então, desde a infância, as pessoas desenvolvem certas ideias sobre si mesmas, sobre outras pessoas e sobre o seu mundo. Então, a pessoa considera estas ideias como verdades absolutas. E elas não questionam. E são essas coisas que fazem com que você sofra durante a vida, porque você não questiona
essas coisas que aconteceram com você e elas continuam eliciando emoções negativas na sua vida. Então, as crenças centrais são o nível mais fundamental de crença, porque elas são rígidas e super generalizadas. Como, por exemplo, ninguém presta, porque você teve uma experiência ruim no passado. Ou, por exemplo, o mundo inteiro é um caos. Nada presta no mundo. Ou nunca vou ser amado. São crenças super generalizadas. Então, o que eu queria passar para vocês nessa parte das crenças é exatamente sobre você saber questionar essas crenças, você escrever momentos que você passa na sua vida e você pensar, por que eu estou sentindo isso? Que tipo de sentimento é esse que está me vindo agora? Escreva o que você está pensando. Escreva desculpa, o que você está sentindo para que você possa desenvolver essa capacidade de ser resiliente. Porque se você simplesmente deixar que as emoções tomem conta da sua vida, sem questioná-las, você vai desenvolver vários transtornos psicológicos, porque você não está sabendo lidar com as suas emoções, né? Então, agora, eu vou passar um outro slide rapidinho, para a gente finalizar essa parte. Vou compartilhar a tela com vocês. Em que nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções. Ok. Qual a origem da palavra emoção? A palavra emoção ela vem do latim, né? Emovere. O E significa energia. Então, o nosso amigo aí, terapeuta, Leandro, vai falar muito sobre energia. E movere significa movimento. É isso mesmo. Então, o que são as emoções, né? São um conjunto de respostas químicas baseadas nas memórias emocionais. Olha aqui o detalhe. São respostas químicas que se baseiam nas memórias emocionais. E onde essas memórias emocionais começaram a se estabelecer? Na arquitetura do cérebro, desde o momento do seu nascimento. Agora, aqui vai um detalhe. Tem algumas teorias que falam que desde a vida uterina. E a gente percebe algumas coisas. Às vezes, uma mãe que está grávida, muito ansiosa, ela está passando por momentos difíceis, a gente percebe que as crianças elas nascem com algumas coisas assim na maneira dela de lidar com o mundo, temperamento dela, porque a gente sabe que tem herança genética, né? Então, nós sabemos que muitas vezes, não só por questões emocionais, mas a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade, a ansiedade, podem ter forte influência da genética. Mas muitas delas são desencadeadas por fatores emocionais e cargas que a gente leva por causa de problemas que tivemos na infância. Por isso vão ter reações geradas quando o cérebro ele recebe um estímulo externo. O que é esse estímulo externo? Temos aí a perda de um emprego. Temos aí a perda de um ente querido. Temos aí um rompimento de um relacionamento. Então, são estímulos externos que podem desencadear essa predisposição que a gente já traz. E aqui vai o detalhe. Muitas dessas predisposições que a gente tem, muitas delas só desencadeiam dos 20 anos para frente. É por isso que, às vezes, nós podemos pensar, puxa vida, eu, desde criança, adolescente, nunca tive problema e agora comecei a ter. E aí você, provavelmente, tinha alguma predisposição e, por causa de uma situação adversa, essa predisposição ela desencadeou aí na sua vida adulta. Então, qual o principal papel das emoções? É gerar respostas e comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante desse estímulo externo, seja para sua proteção ou para impulsioná-lo a agir, para proteger você
ou para impulsionar você a uma ação. Então, eu costumo dizer o seguinte, que as emoções, elas são mensageiros que nos dão informação. Então, eu quero dizer para vocês que as emoções, elas não agem por nós. Elas nos influenciam para agir. Elas trazem um impacto para que a gente tome uma decisão e haja. Aqui a dica que eu dou para você. Uma emoção, presta bem atenção nessa dica. Uma emoção, quando ela se manifesta em nós, leva em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos para subir, chegar no ápice e descer. Portanto, se você está se sentindo com raiva ou irritado com o filho, ou com seu marido ou esposa, espera 1 minuto e meio, ou 1 minuto e meio a 2 minutos, segura as pontas, que aí a emoção chega no ápice, ela desce, e aí você pode pensar e usar o seu cérebro pensante para poder controlar essa emoção negativa. Essa é a forma de você regular a sua emoção. Porque já está comprovado que depois de 1 minuto e meio ou 2 minutos, se os pensamentos negativos continuarem, ou se alguma emoção, um sentimento negativo continuar, é porque você está se deixando levar. Então, depois desse tempo, você tem que parar, escreve o que você está sentindo, que emoção você está sentindo, o que você está pensando, e aí, quando você faz isso, você está evitando que aquele sentimento fique ali no cérebro emocional, impedindo você de se sentir melhor, e você passa a influência de tudo isso para o seu cérebro pensante, que começa a assumir o controle da situação, e você não se torna uma pessoa que vai agir pela emoção, mas sim vai agir pela razão. Então, peguem essa dica, que é uma dica das mais importantes que tem para você regular as suas emoções. Temos algumas emoções primárias, né? Que são emoções que desde a infância que é comum a todo mundo, é o medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, a surpresa, todo mundo em algum momento vai sentir isso, tá? Quais são alguns sinais de desequilíbrio emocional? Sentimentos frequentes de tristeza, dificuldade de concentração, preocupações excessivas, mudanças extremas de humor, pouca energia, problema para dormir, irritabilidade, descontrole, sintomas físicos, tudo isso ele vai mostrar descontrole emocional. Então aí vem, finalmente, o que eu falei para vocês tem a ver, a regulação emocional tem a ver com a sua inteligência emocional, que é a habilidade que o indivíduo tem de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções, bem como identificá-las nas pessoas com que se relaciona. Se você sabe reconhecer as próprias emoções, por isso que eu digo, escreva o que você está sentindo. Se você sabe reconhecer em você, você vai saber reconhecer nos outros. E aí você vai usar a inteligência emocional para que você assuma o controle da sua vida, não permitindo que emoções negativas se acumulem e recriem outras dores ou reproduzam traumas na sua vida. Como dizia William Shakespeare. Então, William Shakespeare já dizia, na sua obra Otelo, Mouro de Veneza, ele fala isso: lamentar uma dor passada no presente é criar uma outra dor e sofrer novamente. Isso significa o quê? Muitas vezes nós estamos sofrendo por situações mal resolvidas no passado, não questionadas no presente, e por isso nós não focamos no presente, e aí nós nos auto-sabotamos e ficamos recriando dores. É como você abrir uma empresa em determinado local e agora você está abrindo filiais. É muito ruim criar filiais de dores. Ninguém precisa. E eu quero só terminar aqui dizendo para vocês que existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é causada por um evento específico que aconteceu em nossas vidas. E todos nós vivemos a dor naquele momento de um ente querido, da perda de um ente querido, a dor de perder o emprego, a dor de problemas que aconteceram na pandemia. Mas o sofrimento somos nós, é uma maneira que nós temos de relembrar a dor. Então, sofrer uma vez, ok, mas recriar dores é não usar a inteligência emocional e é se auto-sabotar. Muito obrigado,
Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que tenha ajudado vocês aí a criarem crenças potencializadoras.